Hoje eu estou aqui com a Carla para bater um papo sobre os trabalhos invisíveis da mulher e a previdência social. Um tema extremamente relevante do ponto de vista social e econômico também. A Carla é uma grande amiga. A Carla hoje é advogada, professora e pesquisadora, especialista em direito das mulheres e em violência de gênero. Uma alegria ter você aqui, né? Uma amiga para debater sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos aí ter uma conversa muito importante. Esse tema é bem relevante, hein? Carla, vamos começar com um tema, porque quando nós estávamos conversando, ficou naquela dúvida se trabalhos invisíveis das mulheres ou se economia do cuidado e qual a relação que nós poderíamos ter com a previdência que nós vamos deixar mais para o final. Tem alguma diferença entre trabalhos invisíveis das mulheres e economia do cuidado? Você pode explicar? Posso. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando eu comecei a estudar sobre esse tema, a gente ainda não tinha o termo economia do cuidado tão visibilizado como nós temos hoje. Então, hoje a gente vê várias revistas, vários especialistas falando, vários estudos, inclusive, mencionando a economia do cuidado, mas a gente não tinha isso tão visibilizado, né? Tá. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, é, o termo que eu consegui encontrar nos estudos era trabalhos invisíveis, que basicamente o que a gente está falando é sobre aquele trabalho que é exercido geralmente no âmbito privado, na maioria das vezes pelas mulheres e meninas, né? Privado na residência. Privado na residência, no âmbito doméstico, Uhum. e que não é remunerado. Então, essa falta de remuneração, ela decorre aí de uma construção social, mas basicamente o trabalho invisível e a economia do cuidado são sinônimos. É uma maneira que eu posso dizer que é uma maneira da gente democratizar o acesso, porque quando a gente fala em economia, o que você pensa quando a gente fala em economia? A gente já Dinheiro, pensa né? em dinheiro, a gente já Atividade pensa, remunerada. e em algo acadêmico, Uhum. algo fora do Sim. nosso alcance, né? E Trabalhos Invisíveis já traz, aproxima você do tema. Então, a ideia também é a gente conseguir aproximar as pessoas para entender que esse é um problema de todas e todos, né? Trabalhos invisíveis sinônimos, então, com a economia do cuidado, é isso? De alguma forma. A gente pode dizer que a economia do cuidado, ela estuda hoje, ela é uma teoria para estudar esses trabalhos invisibilizados, né? Esses trabalhos invisíveis. E aí, quando a gente pensa em trabalho invisível, é importante a gente dizer que a gente não está falando só sobre o trabalho doméstico, atividades domésticas. A gente está falando sobre todo aquele trabalho que está relacionado à manutenção da vida. Então, pense que a gente fala sobre desde a maternidade, da gestação, amamentação, cuidado na primeira infância, depois quando essa criança vai crescendo e os cuidados eles se modificam, mas eles não acabam, eles não terminam. A gente pode pensar no cuidado com a casa, com os afazeres domésticos, com as pessoas com deficiência, com Perfeito. os idosos. E pensar que hoje, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, quem executa esse trabalho, na É a grande mulher. maioria esmagadora das vezes, são as mulheres e meninas. Então, uma coisa também que aconteceu, que é importante a gente contextualizar, é que a pandemia trouxe isso, deu visibilidade para esse tema, porque a gente ficou num âmbito mais restrito, né? E esse trabalho doméstico, ele aumentou esse cuidado, esse trabalho com o cuidado aumentou, inclusive pelas pessoas Sim. doentes, por uma série de questões. E a gente começou a perceber que a gente precisava falar um pouco mais sobre isso, porque trouxe um impacto também de sobrecarga e do aumento de transtornos emocionais e doenças relacionadas à depressão, à ansiedade, na maioria das vezes em relação às mulheres. A pandemia apenas Trouxe, descortinou. sim, sim. É, falando em pesquisa, além da tua, porque eu sei que você publicou uma pesquisa sobre trabalhos invisíveis, Sim, não foi o foi meu isso? trabalho de conclusão do curso da pós-graduação, inclusive em Direito das Perfeito. Mulheres, sim. Além da tua, que você vai deixar disponível para o pessoal acompanhar, Uhum. tem outros pesquisadores que escrevem sobre isso que você. Vários, vários. A gente teve pesquisa, inclusive uma das primeiras pesquisas que trouxe o número de horas, que ultrapassa bilhões de horas por dia de mulheres no mundo inteiro, mulheres e meninas, né, executando esses trabalhos, é da Oxfam Brasil, por exemplo. A gente tem o IBGE trazendo a questão de quantas horas as mulheres trabalham a mais por semana do que os homens com relação à economia do cuidado. Então, hoje é uma média de quase 11 horas a mais por semana. Então, junta isso aí com já o trabalho externo e o como que isso, o quantas horas isso contabiliza no final
dessa semana. E aí, assim, não é só a questão do trabalho em si, né? A gente primeiro precisa entender que o porquê que são as mulheres que estão executando esse trabalho, Sim, né? E aí a gente precisa sair um pouco. Perceba que essa não é uma discussão muito jurídica, né? sim. Eu costumo dizer que não é muito jurídica, é uma questão que a gente precisa de conhecimento de antropologia, de sociologia, para entender como que a sociedade se construiu para a gente chegar no que nós temos hoje, né? Lembrando, entrando numa discussão que eu comentei com você uma época, que é eu ajudo a minha esposa, né? Porque, e aí Nossa, você vai me perfeito. corrigir, porque no meu imaginário o papel é dela. Exatamente. E aí, assim, a gente volta para a gente poder compreender melhor como que isso se deu. Primeiro, né, tudo é uma questão de construção social. A sociedade ela vai mudando, os costumes se modificam, o direito se modifica junto, inclusive, né? E Por pressão aí, social por também, né? pressão social, né? Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, no adultério, que até alguns anos atrás era crime aqui no Brasil, que Sem luta dos direitos, os direitos não mudam, não né? mudam, né? Então, o que a gente tem, assim, como construção social é que na antiguidade houve uma divisão sexual do trabalho, que é como a gente chama essa Uhum, divisão, né, do trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, e que ela tinha muita relação com a questão de quem sairia para caçar e quem ficaria na comunidade. perfeito. Muita gente associa essa ideia a uma capacidade física, mas não é por isso. Sim, Inclusive porque a Ileete Safiotti, ela vai dizer nos estudos dela que as mulheres também caçavam, só que elas caçavam com os seus filhos, pendurados no seu corpo. sim. E aí, quando elas chegavam no momento da caça, precisava-se de silêncio para não afastar os animais. E as crianças choravam. Então, esse momento fez com que as mulheres causou uma ruptura e fez com que as mulheres ficassem então nas comunidades, cuidando da plantação, fazendo, né, preparando os alimentos, cuidando das crianças e ali da comunidade, e os homens saíssem para garantir a caça. Então ali a gente começa com uma divisão de espaço privado e espaço público, né? O problema, na verdade, Cris, nunca foi a questão da execução do trabalho. O problema é o valor que a gente atribui Perfeito. para o trabalho. Que é o que nós vamos levar depois para a Previdência, né? Exatamente, que é o que, Trabalho que é é o só que gera remunerado. que é o que gera todos os problemas que a gente tem com relação à economia, com relação a essa falta não só da remuneração, mas do reconhecimento, né? Porque a remuneração ela vem como uma forma de reconhecimento. Tua esposa não trabalha? Teu marido não trabalha? Exato. Não, e o que tá acontecendo aqui nessa casa, Eu né? acho que você passou por isso também. Sim, A nossa geração, passou muito por isso das mães que eram donas de casa. A minha mãe sim. não trabalha, a minha mãe é dona de casa. Sua mãe trabalha mais do que todo É, mundo. Ela é a que a, mais a minha trabalha aqui. mãe, obviamente, não, mas depois teve que ter dois trabalhos, né? Três, quatro, né? Exato. E aí, isso também é uma questão que a gente costumava falar que a mulher tinha dupla jornada, né? Também. Essa Uhum, também foi uma sim. terminologia muito usada. E Aí isso foi um hoje, momento também que começaram a a dupla gente começou a jornada. falar, bom, as mulheres trabalham em casa e trabalham fora de casa, Uhum. né? Então, a mulher tem a dupla jornada. A gente nem usa mais dupla jornada. Os estudos todos mencionam jornada contínua, porque não tem fim. É verdade. Aí chega em casa e já, enfim. Enquanto você estiver acordada, você está trabalhando, né? E aí, assim, essa divisão, conforme o capitalismo se expande, o que tem valor? É aquele trabalho que gera remuneração. Então, esse trabalho doméstico, ele foi perdendo o seu valor social e, consequentemente, tudo aquilo que é atribuído ao trabalho, a essa economia do cuidado, ele é desvalorizado. Então, assim, é um problema que é estrutural, estruturante, né? A gente não consegue falar sobre ele descolando de contexto histórico, não tem como. Por isso é bacana, talvez, não só puxar um pouco para o direito, mas em todas as áreas do direito, talvez antes de começar a conversar, puxar isso já, né? Porque inserir a mulher para a discussão e Exatamente. você trazendo agora, direito do trabalho, por exemplo, já dá uma outra discussão, né? Já dá uma outra discussão, exatamente. E aí, assim, uma questão do trabalho, para você ver como esse tema em si, que é um tema, como eu sempre digo, né, um tema que é um problema cultural e não jurídico, não necessariamente jurídico, mas essa mesma pesquisa do IBGE, que, salvo engano, ela é de 2018 ou 2019, que trouxe essa questão de quantas horas a mais as mulheres trabalhavam, né, nessa economia do cuidado do que os homens por semana, diz que uma das consequências disso é as mulheres não conseguirem, por exemplo, trabalhar em período integral. Então, elas são obrigadas a trabalharem em meio período, escolherem trabalhos de meio período, para que elas consigam dar conta do restante das demandas da família. E aí, isso gera o quê? Uma remuneração menor, possibilidades menores de cargo, de crescimento de carreira. Então, essa mulher ela tem mais dificuldade de fazer uma faculdade, de se especializar,
de ganhar mais. Talvez isso tenha relação até com a questão dos cargos de direção também. Os homens, Exatamente, exato. né, têm mais disponibilidade, talvez. Exato. Tem alguns estudos que falam que os homens, quando nasce o primeiro filho, você sabe aqui no Brasil, acho que eu já comentei isso com você em uma outra ocasião, tem uma pesquisa da FGV que diz que as mulheres, após o nascimento do primeiro filho, mais da metade das mulheres saem do seu trabalho, Sim. né? E aí tem outros estudos em contrapartida que os homens recebem aumento, propostas de aumento, porque agora ele é um homem de família, e aí agora ele é um pai de família, então ele precisa, né, ali ser o provedor da sua casa. Então esse reconhecimento ele não acontece para as mulheres, né? Então é importante a gente dizer que assim não é uma discussão vazia, infundada. Ela causa consequências para a vida de todas as pessoas, né, e para a vida das mulheres e gera uma série de problemas, né? Eu sempre falo para você que a gente começa a falar em desigualdade e a gente termina falando de violência, né? Não Sim, tem como que é, dissociar. acredito, onde vamos chegar. É, fala um pouco sobre a tua atuação enquanto advogada no CDCM, porque é muito comum, quando você começou, enquanto advogada no CDCM, eu converso com alguns alunos, às vezes alguns colegas, sobre o teu trabalho, e eu vejo que eu digo CDCM, mesmo para quem é da área criminal, por exemplo, e dá aquela desconversada, não sei o que existe. Se você puder explicar um pouco da questão social. Nossa, e é muito comum. Eu acho que eu nunca falei sobre esse equipamento para alguma pessoa que não fosse ali da rede mesmo, que inclusive pessoas da rede de enfrentamento não conhecem, né? O que é o Mas o CDCM que é o também? CDCM, né? Eu trabalho enquanto advogada, eu faço defesa de mulheres em situação de violência, é a minha atuação principal, né? E hoje eu estou também advogada do CDCM, que é um Centro de Defesa e Convivência da Mulher. Então, é um equipamento hoje municipal. Ele está previsto, a criação desses equipamentos está previsto na Lei Maria da Penha, né, na parte de construção de políticas públicas, que decorre ali da Constituição Federal. Hoje, os CDCMs aqui de São Paulo são em torno de 15, salvo engano. A competência ela é territorial, então está vinculado hoje à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Então, ao contrário da Casa da Mulher Brasileira, que todo mundo Sim, conhece, né, que está vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Então, o CDCM hoje está dentro da Política Nacional da Assistência Social. cabe ao município, dentro da autonomia dele, instituir então o equipamento. Exato, né? A Lei Maria da Penha, ela diz, na verdade, que é a competência de todos os entes. Então, a Uhum, gente poderia ter outros equipamentos em esfera federal, estadual ou municipal. tá. Os CDCMs aqui em São Paulo, eles são de competência municipal, são equipamentos municipais, né? E aí, o que acontece? O Centro de Defesa, ele é composto por uma equipe técnica. Então, eu, enquanto Uhum, advogada, uma psicóloga e neste onde eu trabalho, que é da região central de São Paulo, tem 2 assistentes sociais. Então, é uma equipe multidisciplinar como as demandas exigem, né? sim, Então, ao contrário do que as pessoas muitas vezes acreditam, a violência doméstica ela não se resolve com a demanda jurídica, ela precisa de uma intervenção multidisciplinar, porque muitas vezes essa mulher sai de casa, não leva nada, não tem documentação, nunca trabalhou, não tem emprego, então ela precisa de várias providências na vida dela. E um único profissional não dá conta dessas sim. providências, né? Inclusive a parte emocional, é ali que ela precisa de acompanhamento, muitas vezes psicológico e tal. E aí o centro de defesa ele faz esse atendimento, essa triagem e auxilia essa mulher nas providências, providencia todos os encaminhamentos, encaminha para a Defensoria Pública, Ministério Público, faz acompanhamento do caso, encaminha para terapia, toma todas as providências relacionadas, por exemplo, a programas de transferências de renda. Tem critério renda para mulher acessar? Eu pergunto porque muita gente desconhece, né? Por Então, e exemplo. esse eu acho que é o ponto mais importante, não tem um critério renda. Geralmente o critério ele é territorial. Então, se a mulher mora naquela região ou trabalha naquela região, conforme for melhor para ela, ela vai ser atendida. Então, independente da renda dela, independente da condição financeira dela, ela vai ser atendida. O que a gente sempre fala é que a questão da renda, ela impacta nas providências. Então, por exemplo, se a gente precisa encaminhar essa mulher para a Defensoria Pública tem um critério de Perfeito. renda de atendimento. Então, a gente faz os encaminhamentos de acordo com o perfil biopsicossocial daquela mulher, né? Você se depara com muitas mulheres, muitas pessoas provavelmente que desconhecem isso, né? Esse trabalho do CDCM. E no dia a dia, você se depara com muitas mulheres que exerciam esta atividade não remunerada, provavelmente, e depois precisam dessa inclusão também no mercado.
É, é o mais comum, na verdade, esse é o perfil mais comum, né? Não é à toa que todos os estudos mostram que uma das principais causas que impedem as mulheres de saírem da situação de violência é justamente a dependência financeira. Então, além do medo, né, da preocupação com os filhos, que geralmente estão ali Uhum, como as razões principais, a gente tem a dependência financeira. E aí, geralmente, qual que é o perfil? É uma mulher que trabalhava, aliás, que não trabalhava externamente, né? Bom dizer, não é que não sim. trabalhava, trabalhava em casa, cuidando da família, e era dependente financeiramente daquele companheiro, que muitas vezes a casa era dele, ou ele é que fazia a manutenção da casa, manutenção financeira, e ela precisa sair. Como que ela sai daquele lugar? Como que ela afasta? Ainda que a gente consiga uma medida protetiva de afastamento, como que ele sai e ela fica sem renda nenhuma? Então aí começa esse trabalho de assistência. Mas, Cris, é importante a gente pensar também, assim, que às vezes a gente está falando realmente de relações com menos tempo ali de convivência. Mas é muito comum que a gente atenda pessoas que são casadas há mais de 20 anos. Ou que viveram em união estável, que é ainda Perfeito. pior, há mais de 20 anos. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho de garantir que essa mulher tenha ali os seus direitos enquanto partilha, Uhum, talvez até uma pensão alimentícia, sim. que é sempre provisório, é Uhum. importante dizer, né? Sempre provisório. Então, tem algumas. O dano não repara de forma integral, né? Não, nunca, não tem como. Assim, ainda que a gente consiga ajuizar uma ação nesse sentido, o prejuízo ele é imenso. É aquilo, né? A pessoa ela perdeu. E eu digo perdeu mesmo porque perdeu. Não adianta, investiu no relacionamento. Não, ela perdeu Uhum. mesmo tempo, né? Que é a coisa Que é mais o que eu preciosa. trabalho na Previdência. Toda a minha questão é sobre tempo. Exato, Não tem como precificar tempo, né? exato, é tempo. Como que você volta atrás? Como que você contribui É, com algo que você deixou de sim. contribuir durante anos, entende? Então, assim, não tem como. E aí é isso, né? Elas chegam com total desconhecimento sobre o que isso significa, acreditando que muitas vezes elas vão conseguir alguma coisa. Então, às vezes a gente faz uma partilha e não encontra bens. Ou então, esses bens eles são insuficientes para que ela consiga recomeçar. Ela já tem uma idade mais avançada, não tem nenhuma qualificação profissional. Como que a gente resolve isso, Sobre entende? encontrar bens, nós sempre discutimos uma questão e ficou pendente uma publicação sobre isso, né? E vindo para cá, conversando com o taxista, eu brinquei, a conversa se repete, que foi, por exemplo, às vezes o homem exercendo atividade remunerada e aí não constrói um patrimônio, mas garante uma aposentadoria contribuindo no teto da Previdência, por exemplo. Uhum, E a mulher exercendo atividade em casa não vai contribuir. A aposentadoria não será partilhada, vai gerar aquela pensão provisória uhum, e ela fica no zero. exatamente. Você se depara muito com isso, acredito. Exato. E aí a gente recorre a outros programas de transferência de renda que geralmente são insuficientes. Então, se a mulher já não tiver o critério, por exemplo, do BPC Loas, Sim, 65 anos, então a gente não vai conseguir. Geralmente, se ela está ali na faixa dos 40, 50 anos, o que eu tenho feito um trabalho, inclusive foi depois que a uhum. gente, né, atuou em alguns casos juntos, enfim, e que você começou a atuar nisso, a gente começou a conversar muito sobre isso, eu comecei a fazer um trabalho muito forte, assim, Para de contribuir. incentivar a Perfeito. contribuição. Tipo, pelo amor da deusa, contribuam, porque às vezes você vê essa mulher ali na faixa dos 40 ainda consegue contribuir tempo suficiente para se aposentar pela aposentadoria programada, ainda que não seja, né? E assim, e mesmo sendo pouco, né? Esse salário mínimo ele é pouco mesmo, ele Uhum. não garante a manutenção da Sim, vida, porque ela né? não vai conseguir contribuir no teto, né? Não, não vai conseguir. Então, assim, às vezes, inclusive, aquela questão da contribuição de baixa renda, Sim. né? Elas geralmente são cadastradas no CadÚnico. É importante dizer, assim, que esse tipo de trabalho, ele é voltado para todas as pessoas, independente da renda, só que geralmente o perfil que a gente atende são essas mulheres E pobres, que né? Mulheres negras, mulheres periféricas. E que Então, incrível esse trabalho que você começou também, de trazer esse lado, de falar da importância da previdência para as pessoas, sim, né? mas a gente não para pensar sobre isso, percebe? Se você Hum, não estiver inserido na área ou estudando sobre isso, entendendo o impacto que isso tem na vida da pessoa, na prática mesmo, né? A gente não pensa sobre. Eu não pensava sobre Sim, isso, eu não pensava o quanto isso era relevante, assim, o quanto isso podia é, mudar, às vezes, realmente a vida da pessoa. Isso muda mesmo. porque não só uma situação de divórcio, mas uma situação mesmo de construir uma aposentadoria junto e não depender da questão financeira do marido, do companheiro, por exemplo, Sim, né?
que é aquela história da pesquisa da Valquíria Leão Rego do Voz do Bolsa Família, da importância da Exatamente. autonomia pro dinheiro. Muito bacana. Exatamente. Você, então, recomendaria para as mulheres que Nossa, estão em casa, sim, por exemplo, em algum momento plantar a sementinha por favor. para começar a recolher para a Previdência? Sim, sim. Eu sou sempre a pessoa do time, assim, trabalhe, tenha a sua profissão na medida do possível. Não sou uma pessoa que vai vender meritocracia jamais, Sim. não é isso, mas tem tido uma discussão, assim, muito grande dentro do feminismo, que está ali, né, nas áreas que Uhum. eu atuo, sobre as mulheres escolherem não trabalhar. Inclusive mulheres novas, mulheres jovens, que escolhem não trabalhar, né? A brincadeira do esposa troféu, que a gente tem visto muito nas redes sociais, e dizer, não, eu escolhi não trabalhar, o meu marido, ele garante tudo, enfim. Ok, mas você jamais vai me ver recomendando isso e dizer, não, realmente, fique dependendo do seu marido, porque ele é empresário e ele vai te garantir todo o conforto da sua vida. Você nunca vai me ver recomendando isso. Você deve vivenciar isso todos os dias, né? Eu não. Lá na frente fica o... Exato. Então, assim, o conhecimento e a nossa carreira. A Lady Gaga, uma vez ela deu uma entrevista e falou assim: você pode até escolher mesmo entre o seu marido e a sua carreira, você pode escolher o seu marido, mas a sua carreira nunca vai levantar de manhã e dizer que não te ama mais, assim. Sim, Então, eu acho que a gente entender que a gente precisa de segurança e essa segurança, ela é uma questão personalíssima. A sua segurança, ela é sua responsabilidade. A minha segurança é minha responsabilidade. Então, eu sempre sou a pessoa que incentiva as mulheres a estudarem, a terem a sua carreira, a terem a sua autonomia financeira, ainda que ela não precise utilizar, ainda que aquilo não seja, que ela fale, não, eu tenho um relacionamento saudável e que ótimo. Então, você vai ter uma sim. vida ainda mais próspera. Mas, numa emergência, dinheiro significa poder de escolha, Autonomia, autonomia, liberdade. entendeu? Então, Amartya Zen, é na verdade. exatamente, exatamente. Eu, eu sempre penso nessa questão do trabalho também. Pelo menos você sabe que eu defendo muito isso como uma questão social, porque o trabalho nos insere. Né? Tá com o pessoal do estúdio aqui, conversa. É Exatamente. muito além do dinheiro também, Muito né? além do dinheiro, É o teu objeto de exatamente. pesquisa, né? É que eu parto do pressuposto que, numa situação de risco, você precisa Sim, conseguir. é o mundo em que vivemos, né? Exatamente. É Então, o que está posto. exato, na minha situação, na minha situação profissional ali, o que eu observo é que as mulheres que têm condições financeiras, elas conseguem sair da situação com muito mais facilidade. Elas têm poder de escolha, elas mudam de casa, elas Uhum. trocam o filho de escola, elas não dependem de uma pensão alimentícia, muitas vezes. Elas conseguem se virar, conseguem sair daquela situação, conseguem se virar. Uma mulher que não tem essa segurança financeira, ela tem muito mais dificuldade. Porque ela vai sair, ela vai fazer o quê, Cris? Ela vai para um abrigo? Você sabe como funcionam os abrigos em São É, Paulo? Entende? Eu sei que a gente fala muito sobre isso, assim, sim, existem caminhos. Realmente existem. Só que esses caminhos, eles são extremamente tortuosos. Não vai ser fácil. Então, quando você tem essa segurança, que aí envolve tudo que a gente estava uma falando série de sobre coisas, uma né? série de coisas, e também sobre essa questão dos trabalhos invisíveis, porque eu acredito que quando a gente fala sobre economia do cuidado, o que a gente está dizendo é que a gente precisa de uma mudança, primeiro, cultural, para entender e valorizar esse trabalho adequadamente, porque sem manutenção da vida, não tem nada. As mulheres são a engrenagem do mundo, elas estão fazendo esse trabalho para que todo o resto possa acontecer. Se não tivesse alguém que tivesse dedicado horas e horas da vida cuidando de mim e de você, para que nós estivéssemos aqui hoje, entende? Isso Sim. não É aconteceria. um pacto de geração que começa. Na Previdência a gente conversa muito sobre pacto de gerações. Né? A nossa Uhum, geração, em tese, sustenta a anterior, mas no uhum, caso da relação familiar, sempre é a mulher sim. E que aí, segura tudo. exato, é essa mudança cultural de entender, de valorizar esse trabalho, que sem esse trabalho não existe vida, não existe mais nada, né? E entender que a gente precisa de políticas públicas também para que isso aconteça. Aí puxa lá a questão do CDC. O CDCM, Exato. então, é um dos equipamentos, É é um dos isso? equipamentos. O CDCM ele é específico para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, ele tem esse propósito, até porque a violência doméstica e familiar hoje é uma pandemia mundial. Não sei se as pessoas sabem disso, mas a ONU declarou a violência doméstica e Uhum, familiar contra a mulher como uma pandemia mundial desde 2018. Então, a gente tem várias ações, inclusive objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda uhum. 2030 da ONU. O quinto objetivo é a igualdade de gênero e a gente precisa combater violência também para conseguir alcançar essa igualdade, né? Sobre violência, eu lembro que discutimos uma vez, que você me plantou a semente e lendo que não existe, é muito comum talvez as pessoas pensarem só sobre violência física,
não é Nossa, isso? sim. Sobre violência, você se depara com outras situações de violência que não se encaixam exatamente na questão de violência física? Muito mais do É, que a violência física propriamente dita, né? A violência física, ela vem geralmente num lugar quando outras violências já aconteceram. quais, por exemplo? A lei hoje, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência, que é a física, que todo mundo consegue identificar, né? Que é aquela a, que fere a integridade física mesmo da mulher. Mas a gente tem a mais comum de todas, que ela está em basicamente todos os casos, ainda que de uma forma bem contida ali, invisibilizada. Inclusive, a gente chama de violência invisível, que é a violência psicológica. E a violência psicológica, pelo que diz a lei, ela é uma violência que ela afeta a autoestima da mulher, então a maneira como ela se reconhece no mundo, e a autodeterminação da mulher, que é a capacidade de tomar decisões. Então, geralmente, ela chega muito fragilizada, e essa fragilidade que tem a ver com a autoestima ou com a autodeterminação é o que a gente chama de violência psicológica, inclusive é crime, Difícil identificar, né? difícil Para um identificar. terceiro identificar, por exemplo. Você precisa realmente desse atendimento especializado, né? A gente tem a violência moral, que são os crimes de calúnia, injúria e Uhum, difamação previstos no Código Penal. Temos a violência patrimonial, sim. que Que foi é o que gerou nossa a discussão, né? nossa discussão, que é exatamente tudo isso que a gente estava conversando tem a ver com Uhum, violência patrimonial, né? A violência patrimonial não é simplesmente usar o dinheiro da mulher, mas também impedir que essa mulher trabalhe é uma forma uhum, de violência, né? perfeito. É, quebrar ou destruir equipamentos de trabalho dessa mulher também é considerado violência patrimonial. Rasgar aquela saia, quebrar aquele batom vermelho que não gosta que ela use, também pode ser considerado violência patrimonial. E a última, que é a violência sexual, que não é só estupro, não é Sim, só o crime de violência sexual propriamente dito, mas também obrigar a mulher a tomar anticoncepcional ou proibir o uso de sim, anticoncepcional, se recusar a usar preservativo durante as relações, expor essa mulher a situações constrangedoras de cunho sexual. Então, tem várias condutas ali que podem ser consideradas formas de violência, lembrando que formas de violência não são necessariamente crimes, sim. né? A gente tem forma de violência, nem toda forma de violência vai ser um crime. Então, mas pode sim ser considerado violência e aí já entra na abrangência da Lei Maria da Penha para a proteção da lei, né? Eu já me deparei com várias situações assim, de algumas mulheres até atendendo em que o marido não deixou estudar, ou Exato, você não precisa, e exato, aí tem um viés financeiro na vida do casal, exato. e depois no final é a mulher que segura as pontas, né? Exato. E você pode perceber que as violências elas se entrelaçam, né? Porque, por exemplo, impedir uma mulher de estudar, ele fere tanto a autoestima dela, a autodeterminação, a capacidade ali de tomar uma decisão, quanto na esfera patrimonial. Então, dificilmente a gente vai encontrar um caso que tenha uma única forma de violência isolada. Geralmente a violência ela se costura ali. É difícil você ver um caso que é uma única coisa que aconteceu. Não, geralmente elas estão sempre conectadas, sabe? É, é engraçado porque a gente se depara nessa questão de violência, pensando em várias situações, né? Às vezes alguns casais, por exemplo, é sempre o homem que, às vezes tem uma mulher que especialista em um assunto, por exemplo, mas o homem que vai confirmar. É isso mesmo, né? Exatamente. Para mim é uma forma de Exatamente. violência também, porque ela vai Sim. se, né? Eu preciso de uma confirmação. Uhum. Maravilha, sobre violência, eu acho que para mim ficou muito claro. Eu sempre, pelas pesquisas que tinha, a patrimonial sempre me chamou a atenção, Uhum. porque hoje eu entendo, agora eu entendo que ela vai, em algum momento, vai se relacionar. Sim. É, na parte da previdência, isso sempre foi uma preocupação para mim desde que eu comecei a atuar, por conta disso, de identificar mulheres que tinham esse buraco de contribuição e aí fazer aposentadoria, o marido tá lá com o teto da previdência e Uhum. ela tá no zero, ela tá no salário mínimo. Uhum. Eu falava, poxa, mas tá estranho isso. E às vezes uma conduta lamentável do marido de, ah, não, agora eu vou divorciar, mas ela fica naquilo, né? Uhum. Fazer esse planejamento seria bem interessante, né? Sim. É, uma sugestão, eu sei que você já faz isso, né? Recomendando. Cara, uma questão que eu gostaria de perguntar, que eu acho que você é uma das melhores pessoas para esclarecer isso. Recentemente teve um julgado do TRF4, da quarta região, sobre benefício por incapacidade temporária. É o auxílio por incapacidade temporária, que a emenda constitucional mudou, mas que nós chamamos de auxílio doença, Uhum. porque o legislador não consegue mudar a linguagem, né? Uhum.
E lá a discussão toda foi sobre a aplicação pelo judiciário do protocolo de perspectiva de gênero. Uhum. Eu não vou entrar no mérito previdenciário, mas a discussão foi sobre o que é atividade. Porque na hora de conceder o auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que fazer um cotejo entre a doença incapacitante Uhum. e a atividade. Ela me deixa incapacitade para qual atividade? Uhum. Dentro da perspectiva atual, nós imaginamos a atividade apenas como atividade remunerada. Sim, E aí, exatamente. todos da área do direito têm uma dificuldade de entender que atividade não é apenas remunerada. Uhum. Você já esclareceu bem a diferença de atividade, para mim está muito claro. O protocolo de perspectiva de gênero, você poderia esclarecer um pouco a ideia do que é? Porque eu, quando li o julgado, eu li, perdão, a notícia de que teve Uhum. o julgado, eu não me aprofundei no julgado, mas eu Uhum. falei, olha, isso aqui é para Carla me explicar. Uhum. Se você puder explicar, principalmente para os alunos e para os colegas, Uhum. do que seria e como eles podem trazer isso, talvez, na hora de fazer esse cotejo da atividade, talvez a tua pesquisa Uhum. vá ajudar bastante. Eu não li esse julgado, mas achei extremamente Sim, importante e fico feliz de saber que o protocolo está sendo aplicado de alguma forma, né? O protocolo, ele veio, é o protocolo do CNJ, vamos deixar disponível, perfeito. inclusive, né, para o Uhum. pessoal do Conselho Nacional de Justiça, e ele começou como uma orientação para que os magistrados inserissem a perspectiva de gênero na sua atuação. Foi um comando para os magistrados. É, Embora, enquanto advogado, por exemplo, eu ainda não li o protocolo. Porque eu queria ler depois de sim, você me sim, explicar. sim. Ele foi como orientação para os magistrados, porque ele já vem de todo um movimento do tribunal, inclusive de alcançar e de contribuir com o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é a igualdade de gênero, né? Então, tem várias coisas ali que estão acontecendo dentro do CNJ, inclusive aumentar o número de magistradas, tem uma série de ações nesse sentido. E o protocolo, ele veio também com esse objetivo de inserir a perspectiva de gênero nos processos. É Tá. basicamente essa a premissa, a gente pode partir desse pressuposto, né? E aí, falando em CNJ, processo judicial, por exemplo. No Exato, processo administrativo do INSS ainda não tem, né? exato, exatamente. Aí a gente Aí é de aplica, cada servidor que tem que... exato, E o advogado e o fazer o... advogado que tem que fazer essa, né, criar o nexo ali. Mas a ideia principal é o seguinte, o protocolo, ele, quem não leu ainda, leia, porque ele é muito Eu vou ler interessante, depois da tua leia, aula. é muito, muito interessante, mas ele é dividido em 3 partes, então ele tem uma parte inicial, inclusive, que ela é muito importante, que é toda a parte conceitual. E ele vai explicar qual que é a importância da gente inserir a perspectiva de gênero nos processos. Não é apenas nos processos, mas na Tá. vida como um todo, né? No trato também? No trato, exato. Então, assim, ele vai trazer nessa primeira parte toda uma questão conceitual, o que é gênero, a diferença de sexo e gênero, sabe? De onde vêm as desigualdades entre homem e mulher, o que que é desigualdade, qual que é a consequência disso. Então, traz toda essa introdução mesmo. Na segunda parte, tem um passo a passo do que os magistrados, de como os magistrados podem inserir essa perspectiva de gênero nos processos. Então, quando a gente fala de perspectiva de gênero, é o seguinte, imagina, igual a gente está aqui com óculos. Uhum. Imagina que você coloca um óculos para você conseguir enxergar melhor. No meu caso, eu preciso para enxergar melhor a Sim. distância. Você coloca esse óculos para você conseguir adequar a sua visão àquela situação fática, levando em consideração os contextos sociais. Então, quando a gente fala de perspectiva de gênero, a gente está dizendo o seguinte: você julgar um processo entre 2 homens que um devia o outro, por exemplo, e está sendo uma execução ali de um contrato, Uhum. é uma coisa. Você julgar um processo de uma ação de alimentos em uma mulher gestante que viveu uma situação de violência doméstica é outra. Por quê? Porque essa mulher ela é atravessada por outras questões sociais, culturais, históricas, que precisam ser levadas em consideração na hora da decisão para se alcançar a justiça, que é isso que Que bacana. Talvez é o buscam. primeiro momento que eu começo a enxergar uma tentativa de fazer justiça de verdade. E não Exato, aplicar a lei como uma das fontes do direito, né? Que é a nossa dificuldade, a gente sabe que o judiciário não faz justiça, ele aplica o direito, né? exato. Inclusive no próprio protocolo diz que o juiz ele tem a obrigação de fazer a análise ali, inclusive verificando se a legislação ela é justa ou não, se ela tem a interpretação de gênero ou não. Então já traz uma situação de que a lei é uma das fontes do É. direito. E aí você pensa, quem criou as leis? Quem Sim. cria as leis? Ah, o Senado, o Congresso Nacional.
Quem qual é a ocupa, né? composição? Exatamente. 15% de mulheres. Você acha mesmo que as leis estão sendo criadas pensando nas necessidades das mulheres? Não. Eu vou aproveitar o momento e nós vamos voltar aqui. Não vamos sair do protocolo, mas falando sobre a criação das leis, nós discutimos uma vez. A emenda Hum, constitucional 103 diz o seguinte: na regra de aposentadoria do pedágio de 50%, a mulher, o recorte era mulher aposentava com 30, homem com 35, né? uhum, E aí fala, bom, a mulher vai aposentar no pedágio de 50 com 28 anos e um dia. O homem com, perdão, para ser elegível ao pedágio de 50%, ela precisaria de 28 anos de contribuição até a reforma e mais hum. um dia. O homem 33. Eu falo, por que que o homem, quando eu faço o recorte da emenda constitucional, ele precisa apenas de 33, mais os dois e o pedágio de 2, vai dar 50% de 2 anos, e a mulher aqui apenas, a mulher precisa de mais um dia. Eu falo, da mulher sempre se exige um pouquinho a Um mais, né? pouquinho a mais, né? Aqui ela falou mais um dia. Que interessante isso. E aí fala, é Eu não uma sabia. discussão irrelevante. Eu falo, não é, Não porque é você irrelevante. sabe que por um dia ela não será elegível a Uhum. uma aposentadoria do pedágio de 50%. Olha só. E aí entra, voltando à discussão da perspectiva, também entraria nesse caso? Também entraria nesse caso. E aí o que a gente pensa é o seguinte, na última etapa do protocolo, ele traz as ações principais, os momentos ou as demandas principais do Três judiciário. etapas, né? A primeira Três conceito. partes, isso. Uhum. Primeira conceito, a segunda um passo a passo para os magistrados. Então, um exemplo, inclusive, que tem no protocolo é a audiência de custódia. Você fazer uma audiência de custódia, que é uma audiência relacionada a flagrantes criminais, né? E aí eu peço perdão porque eu estou sempre levando para a área criminal, que é a minha Uhum. especialização, mas é, uma audiência de custódia, quando você faz com um homem que foi pego em flagrante, é uma coisa. Se você faz uma audiência de custódia em uma mulher que foi pega em flagrante dentro de casa, gestante, com crianças, é uma outra. Então, assim, a ideia não é que você vai tratar de forma diferente, não é isso, ou de forma especial. Não, você só vai levar em consideração esse contexto, que é essa análise biopsicossocial que Tá. precisa ser feita, né? E isso vale para tudo, inclusive se existe alguma necessidade ali naquele momento, se é uma pessoa com deficiência, e não só na área criminal, mas pense em todo o Sim. resto. Imagine uma pessoa gestante ou uma pessoa que cuida de alguém com deficiência que passa por uma audiência Perfeito. trabalhista, por exemplo. Ela não tem como ficar 6 horas aguardando uma audiência trabalhista, que a gente sabe que é o que Sim. acontece. Então, assim, é isso que tem que ser levado em consideração. E aí, nesse passo a passo dos magistrados, a primeira etapa é se aproximar do processo. Então, qual é a demanda que está sendo discutida aqui? A gente sabe que quando é uma demanda, por exemplo, de família, uma demanda de violência doméstica, ela já vem carregada de estereótipo, né? Ela já vem Sim. carregada de problemas estruturais. O segundo momento ali dessa análise do magistrado é se aproximar dos sujeitos do processo. Então, quem são essas pessoas? Existe alguma coisa que eu preciso fazer aqui neste momento, que aí seria a próxima etapa, né? Existe alguma medida cautelar ali, alguma medida de proteção que eu preciso aplicar nesse momento? De repente, uma pergunta. Eu tô pensando agora você Uhum, falando, sim. na parte previdenciária, talvez até uma duração razoável do processo diferente, né? Exato. Uma celeridade processual. Exato, exatamente. Então, assim, o que que eu preciso fazer aqui neste caso para conseguir Para atender a ela, né? demanda? Exato, levando em consideração os sujeitos que estão Uhum. envolvidos. Então, assim, não é à toa, por exemplo, que a ação de alimentos ela corre num rito diferente, porque é uma questão Uhum. emergencial. Então, é nesse Sim. sentido, entende? Então, quando a gente fala sobre olhar com perspectiva de gênero, é levar em consideração que as pessoas que estão ali buscando acesso à justiça, elas são atravessadas por problemas estruturais e estruturantes diferentes. Se você estiver falando de mim, eu, uma advogada, que hoje tenho ali a minha profissão, que tenho as minhas coisas, e você falar de uma mulher negra que não teve acesso ao estudo, e você vai dizer que eu e ela, a gente consegue o que a gente quer, basta querer, isso é Sim. ridículo, isso é injusto, entende? Então, para os processos, isso também tem que ser levado em consideração. E aí a gente entra Aí o naquela processo tem questão. capa, né? Aí passa a ter Passa a capa, ter né? exato. Aí a gente volta para aquilo que você vai saber explicar melhor do que eu, que é dar aos iguais na medida de suas igualdades e aos desiguais na medida de suas É. desigualdades, né? Mas, segundo George Orwell, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Exatamente, entendeu? Então, é mais ou menos esse sentido. E na última parte do protocolo, que eu acho que é super interessante, inclusive para os advogados, para os alunos, que traz ali as demandas que são muito comuns de acontecerem atravessadas por essas desigualdades, como, por exemplo, casos de assédio sexual. Então, quem é a maioria das pessoas que são assediadas? Tem um perfil. Os estudos mostram que Uhum. existe um padrão. Então, são as mulheres negras,
né, cargos que são considerados como inferiores. Sim. Então, assim, é uma pessoa que tem menos poder de fala dentro ali do seu ambiente de trabalho. Então, existem pessoas que são mais afetadas por problemas do que as outras, né? E isso tem que ser levado em consideração, inclusive, na hora de se buscar ali o acesso à justiça. Você achei, eu vou estudar. Eu te falei porque eu Sim. queria realmente depois de você me explicar, porque eu precisava dessa introdução, mas Uhum. agora me veio o problema, porque se ele está voltado aos magistrados e obviamente se eu vou estudar e todos os advogados devem estudar, Uhum. precisou ser judicializado. E aí não é uma crítica ao servidor, tanto do que atua em regime próprio quanto em regime geral do INSS, Uhum. mas precisa trazer isso para fora do judiciário, então, né? Porque eu Exato. penso, se eu preciso, para entrar com uma ação previdenciária, passar pelo rito administrativo, seja no Uhum. regime geral próprio, isso poderia ser evitado também. Sim. Porque, Eu fico enfim, pensando na pensando, mulher que precisou ir para o judiciário para e eu conseguir. sempre lembro, não adianta, toda vez que a gente conversa sobre isso, eu lembro da questão do reconhecimento de vínculo das empregadas domésticas. Esse é um incômodo que eu tenho, que eu preciso ainda Sim, fazer alguma coisa sobre isso, é, mas como que a gente faz para comprovar esse vínculo? Percebe que é uma questão de gênero? Porque quem são as empregadas domésticas hoje no Brasil? São as mulheres, na grande maioria, mulheres negras. sim, Então, mulheres que trabalham, às vezes, em regimes análogos à escravidão ali durante a sua vida inteira e nunca houve contribuição sim. e elas envelhecem e não conseguem se aposentar. Então aí Sim. a gente vai ter que fazer todo esse rito de reconhecimento de vínculo para conseguir garantir a aposentadoria dessa mulher. Ou o empregador foi lá e fez o registro apenas após o e-social e fica com aquela questão extemporânea. Exatamente. As 3 etapas, então, do protocolo de CNJ, tem alguma questão de precisar guardar um pouco para implementar ou foi de imediato, já tá valendo para todo mundo? Ele veio como uma orientação e depois entrou num período de obrigatoriedade. Inclusive, eu vou confirmar isso e eu te falo certinho o período, né? Mas a ideia ele está valendo, ele precisa ser aplicado e os advogados têm que pedir a aplicação do Sim, protocolo. E assim, a não aplicação do protocolo gente, passível de recurso. A gente tem que também, porque é isso, né? Como eu sempre parto da mudança de cultura. Então, a gente precisa sempre lembrar que os magistrados estão acostumados a fazer as coisas do mesmo jeito. sim, pô, Essa é uma mudança ela é uma mudança assim, muito expressiva, né? Então é óbvio que isso vai levar tempo para ser aplicado, mas é muito importante que quem advoga já comece as suas peças, principalmente quem já percebe uhum. essas questões de gênero ali envolvido, no caso, que já peça já a aplicação do protocolo, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma situação em que eu tenho uma mulher que sofreu violência ali e ela tá fazendo pedido de aposentadoria, saiu de um divórcio, já tá sem renda, tem uma duração razoável do processo previdenciário, mas para ela a porta deveria ter um rito Um diferente, não rito, é isso? Talvez talvez com. isso. Ah, Porque ela tá no zero. Eu sei que sim, todos precisam, sim. mas ali a vulnerabilidade é maior, seria isso? Pensa o seguinte, a gente não tem a tramitação prioritária Sim, na via judicial, então a gente também deveria ter na via extrajudicial, né? sim, O problema é que às vezes essa tramitação prioritária ela não funciona nem mesmo na via sim. judicial. E eu sei porque, como eu atuo nesses casos, então, por exemplo, uma ação, e aí precisa capacitar os advogados, porque também eu acompanho muitos casos que tem outros Uhum, advogados atuando, e às vezes a pessoa esquece de colocar a perspectiva de gênero num processo, por exemplo, uma ação de divórcio. Essa mulher já tem medida protetiva. Ela já, sabe, já tem um histórico de violência. Isso precisa ser dito na ação de divórcio dela. Né? Inclusive porque hoje a gente teve alteração na lei agora, no Código Civil, no final agora de 2023, em que quando a gente tem uma situação de violência doméstica, ali dentro daquela relação, a guarda da criança, a gente não vai colocar na guarda compartilhada, guarda unilateral em favor da uhum. mãe. Isso é lei agora. Então, assim, isso vale inclusive para os processos que já estavam em andamento. Então, o que a gente tem que fazer? Peticionar urgente para pedir a aplicação. Essa é uma lei com perspectiva de gênero. Como que essa mulher vai ficar discutindo guarda compartilhada? Como que ela vai ser obrigada a conviver com uma pessoa que praticou violência contra ela? Entende? Não faz o menor sentido isso. Então, esse é o tipo de movimento que a gente tem que fazer, né? E pensar também como que a gente pode expandir, como você já trouxe aí várias Sim, situações possibilidades, né? da esfera administrativa, que assim, eu acho que nada impede que a gente possa, pelo menos, fazer a nossa Isso. análise, sabe? O que tem de especial aqui? O que eu posso fazer para
né, para conseguir aqui aplicar essa perspectiva de gênero a esse caso, ainda que seja na esfera administrativa e ainda que não tenha é, uma obrigatoriedade de se aplicar o protocolo, por exemplo, Perfeito. Pelo sabe? menos para mostrar que tem capa, né? Exatamente. Mas tem, por exemplo, a lei do processo administrativo federal, ela tem um rito, tem pessoas com câncer, com neoplasia, Uhum. mas a gente sabe que precisa deixar gritando, Precisa, né? precisa. Esse é o trabalho de quem peticiona, né? É o trabalho Sim. de quem é o nosso trabalho fazer isso. Por isso que a gente precisa estar sempre se capacitando, estudando, compreendendo esses movimentos, como que a gente pode fazer para exigir a aplicação, né? Em que momento a gente coloca isso. Então, usar o protocolo a nosso favor, porque eu entendo que é uma vitória muito grande, inclusive para a advocacia, né? Talvez até começar, não sei se todas as instituições, mas começar a inserir dentro da grade do curso, né? Porque a do CNJ está vinculando os magistrados, é um soft law, mas se a gente quer mudar, Exato, precisa exato. inserir tudo. É porque eu comecei a pensar, falei, poxa, se realmente é uma questão cultural e estrutural, precisa começar a É. discutir sempre. É importante a gente pensar que, assim, na nossa graduação, a gente não teve essas discussões Não. mais Na aprofundadas. pesquisa, talvez nós dois ali fora, né? Exato. Então, eu realmente, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje é um conhecimento que eu tive pós-graduação. Então, assim, É importante que, principalmente os alunos e saibam, né? saibam disso. Então, assim, tudo que eu sei hoje, 10% eu aprendi na graduação. O restante, eu aprendi acho que um pouquinho de processo. E o processo mesmo, processo real, vida real ali, é depois, né? Então, assim, é na especialização, é lendo, é estudando. Talvez agora, por a gente ter também esse protocolo e por essas discussões estarem ali mais vivas, muito mais do que quando a gente se formou, talvez a Sim. gente consiga levar isso para a graduação, para a galera já sair da graduação sabendo o que existe ali fora, né? Quando Mas estudamos, não faz pouco tempo ainda, tinha a obrigação de chamar algumas pessoas de doutores, né? é, exatamente. Não faz muito tempo. Eu não Ah, sou muito adepta a essa é, turma. mas é que você falando a questão de trazer a perspectiva mesmo para é um bom tema de linha de pesquisa para TCC, Exato. para pensar em como aplicar em várias áreas, Em né? várias áreas. Eu já vou plantar sementinha para a área da previdência Uhum. no pessoal, processo administrativo. Sim. Não lembro, pensando no exame da ordem, por exemplo, de ter visto Não. alguma questão que puxava Não. para Se reflexão. você E for não é uma pensar crítica, a grosso modo mesmo, a única coisa que a gente aprende na graduação, em regra, sobre gênero, e é muito pouco, é a Lei Maria da Penha, que tá dentro de legislação penal extravagante ali. Então, assim, nem é uma disciplina própria, né? Você aprende ali tráfico tráfico de drogas e aprende Lei Maria da Penha junto, né? Na mesma sim, disciplina. Então, não é uma coisa que vem com aprofundamento, que vem com a própria história da Maria da Penha, como que a lei foi aprovada, que ela vem ela decorre, na verdade, de uma condenação do Brasil, né? uhum, Ai, sim, nossa, que maravilha, reconhecer. Não, não. é, A gente foi condenado isso é uma internacionalmente mesmo. vergonha. Exato, É, entende? Então, é bom. Eu sempre falo, se você quer realmente aprender alguma coisa, começa pela história. Vai atrás da história, da origem, o porquê, né? Eu falo, né? Eu sou teimosa, então assim, a minha teimosia me faz questionar as coisas. Mas por sim. que que isso é assim? Por que que aconteceu dessa forma? E Da é isso estrutura que à função, para que isso serve? exatamente. Ó, o Bob aí de É, novo. tem que É isso aí. puxar. Eu sempre recomendo o livro do Bob, o desse da estrutura à função, e eu sempre vejo algumas Maravilhoso. pessoas, para que isso serve na minha vida? Eu falo, olha, para mim sempre serviu, né? Pensar, Uhum. para que isso aqui foi feito? A previdência social foi feita para proteger, né? A ordem social tem como primado o trabalho, bem-estar e justiça social. Eu olho e falo, não tem trabalho, não tem Não bem-estar tem e não tem justiça bem-estar, social. não tem nada, a gente, né? Fica tranquila. Enfim. É incrível, eu vou tentar levar mais isso a questão para discussão depois de fazer a leitura e você retornar também para Uhum. conversar mais sobre o protocolo de perspectiva de gênero. Uhum. A gente É, pode, inclusive, talvez, dar uma aprofundada nele e pensar em alguns casos previdenciários e como que a gente sim. poderia incluir também. E quem sabe ali alguns estudantes começarem a pesquisar, ele vai por Sim, meio dessa, sim, começar a cutucar sim. e aí talvez mudar um pouquinho. Como eu atuo mais na área criminal, né, então a minha visão ela Sim, tá meio enviesada ali, mas eu acho que conversando um pouco sobre como funciona o processo, porque é isso, né, gente? A gente se forma e aí você foca em um nicho ali de atuação e os outros vão ficando, né? Se você é. não Você lembra a minha acompanha. brincadeira? Eu lembro um dia, a gente estava conversando e você estava fazendo um recurso ainda previdenciário.
E eu brinquei, falei, Carla, se nada der certo na minha vida, eu vou Uhum. para a área da achando que era uma questão menor, né? Sim, E a vida se encaminha. É, nossa, a importância disso. E também você que trouxe para mim essa sim, questão. Olha o quanto isso aqui é sim. importante, né? Olha o quanto a gente precisa falar mais sobre previdência É. e, enfim, impactos diversos, E né? aí a importância da pesquisa na graduação, porque eu vejo ainda, talvez pelo viés muito prático que precisa ter, porque precisa ter uma atividade prática, Uhum. mas eu vejo que alguns profissionais ainda do direito, né, ainda não conseguem entender que a pesquisa e o exercício da advocacia são coisas que estão tão juntas, né? Costuradíssimo, sim. É, porque senão essas teses não acontecem, né? Exatamente. Talvez nem esse protocolo. Exato. A gente passa, assim, estamos fugindo completamente do tema, mas Tranquilo. eu acho que é importante dizer que a gente passa por alguns momentos na graduação de direito. Então, você passa no momento de entender o que você está fazendo ali, né? Que demora, Geralmente, né? que é assim, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, assim, são muitas disciplinas e elas não vão te ensinar 10% do que você precisa saber, É o vida city tour, real, né? Existe. existe e você vai ter que se aprofundar. É. Aí existe um momento em que a gente precisa realmente decorar a letra da lei para passar na OAB, Que é o inferno, que né? é o É, inferno, ou no concurso público, se sim. for, Que eu né? ficava Enfim, brigando ainda. Precisa decorar isso aqui. precisa decorar e decorar com erro. Tem o É, erro ortográfico no sim. Vadimeco, mas é isso, você vai ter que É. decorar mesmo para fazer sua prova. E aí Só passa, depois, né? Depois reclama. exatamente, passa. E aí depois você discorda de tudo aquilo que você Sim. estudou, que foi exatamente o que aconteceu comigo, que eu estudava e nada daquilo fazia Que foi um sentido. produto do legislativo, né? Exato. Eu falei, não, isso aqui não faz o menor sentido, então eu preciso discutir um pouco mais sobre isso. E aí você passa a construir as suas teses, a questionar, porque é esse o trabalho, né? Inclusive do operador de direito, esteja ele onde for. Então, eu acho que a gente também precisa entender que tem essas etapas e tá tudo bem, e aí vai passar, sabe? Assim, vai passar. E aí essa parte da pesquisa, ela nunca vai embora. Então, essa eu acho que é a que fica. Desde o início, se você já tem Sim. essa inclinação a se aprofundar um pouco mais, você nunca vai perder isso, você sempre vai usar. E não precisa de um orientador também. Acho que talvez Não no precisa, começo, para não dar uma precisa. introdução, mas depois É permanece, né? testemunhas da pesquisa, a gente É, começa já a falar, olha, não, porque vamos junto. cada um, você foi para uma área de pesquisa completamente diferente, talvez vá Completamente. mudando, vá avançando, né? Completamente, é. E é isso. E tudo que eu fiz foi de uma maneira muito independente, ali no máximo, Na unha. não, entendendo o que que eu preciso fazer, aprendendo sobre metodologia, né, escrevendo ali os meus trabalhos, defendendo, né, falando, como Sim. o pessoal percebeu que eu falo pouco, né, O nosso inclusive, bate-papo é uma né. pesquisa, porque daqui já está saindo. Várias coisas, percebe quantas coisas quantos problemas a gente identifica, Sim, assim. Então, é isso. E se cercar de pessoas também que sim, te agreguem, né? Que te proporcionem sim. crescimento, que estimulem o pensamento crítico. Eu tenho um aluno, cara, que diz o seguinte: professor, aula de direito constitucional, não estou entendendo nada. Eu, olha, que maravilha, porque essa era a ideia. Tá tudo errado, né? Você tem que sair com Exatamente. uma série de perguntas mesmo. Ah, o Uhum. artigo 3º diz que são objetivos. Fala então, mas não cumpre. Não. Essa é a ideia. Porque a gente fica brincando, né, que Uhum. um artigo está conflitando com o outro. Não, e aí quando você questiona, não, porque realmente o Brasil reconhece que ainda está em processo de construção. É Sim, sempre, né? Essas é, são é. as São teorias. objetivos, erradicar a pobreza. Então o É, país é pobre, estamos assumindo estamos e assumindo. vamos erradicar. Exatamente. Carla, sobre a questão do protocolo de perspectiva de gênero, é assim que o CNJ Isso, nomeou, é isso. isso? Protocolo de aplicação, né? Para mim ficou bem claro. Você queria discorrer um pouquinho sobre a questão de violência, que você, fora os conceitos, algum ponto em específico, alguma pesquisa que você gostaria de trazer? Tudo que nós discutimos aqui de livro, e foram alguns, Uhum, depois faz uma legenda e a gente uhum. insere lá no final. Sim, a gente pode fazer um apanhado geral, né? Que a gente Mas falou bastante coisa. alguma dica, por exemplo, relacionada à pesquisa para quem se Uhum. interessou bastante pelo seu tema. Além do seu artigo de invisibilidade da mulher, sobre economia do cuidado, alguma. Eu acho que o que a gente pode entender é o seguinte: na verdade, no final das contas, o cerne de tudo que a gente conversou aqui é uma situação de desigualdade, né? E aí o que a gente tem que entender como desigualdade é sempre, como eu disse lá no início, a valoração. O problema, qual que é o problema? O problema é que a gente dá valores diferentes a situações que, na verdade, não deveriam ter valores diferentes, porque afinal trabalho é trabalho, digamos assim. Perfeito, que é o lado previdente. Atividade é É atividade. atividade, Uma é exato. remunerada, outra não é, mas é atividade. Exato. Então, tudo parte, na verdade, a desigualdade, ela parte dessa diferenciação do valor que é atribuído àquilo. Então,
a gente pode pensar, por exemplo, na questão homem, mulher na sociedade, com valores atribuídos de maneira distinta, de maneira desigual. Então, por exemplo, aquela história do, isso é coisa de menina, coisa de menino, né? Sim. E aí o que a gente pode pensar que a partir disso é que aquilo que a gente atribui como tarefas femininas ou como características femininas, geralmente elas são tratadas com desvalor, elas são desvalorizadas. Então, por exemplo, a mulher é mais sensível, a mulher é mais, mulher é fofoqueira, Sim. mulheres são rivais, tipo, vários conceitos, Sim. vários estereótipos que são construídos que não condizem com a realidade, né? E aí aquilo que vem do homem, que não, homens são o quê? São corajosos, Sim. são Arrojados. aventureiros, são arrojados, exato. Eu já, muitas E é a conduta vezes, esperada, é a inclusive. conduta esperada. Então, assim, espera-se que eu seja uma pessoa mais contida, que eu fale baixo, que eu seja comportada. E aí, quando eu rompo com esse estereótipo, ai, nossa, aí já. E eu sou contido aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, e aí o problema é quando a gente vai atribuindo essas características que elas são construídas, né? A menina nasce, aí ela recebe uma panelinha ali de presente de aniversário e o menino recebe um avião Ou uma arma. ou uma arma, enfim, né? Então um caminhão, você vai Sim. dirigir o que você quiser e a menina, olha, uma boneca para você cuidar. Então assim, não que isso seja um Sim, sim. problema, é sempre importante dizer, né? Sim. Não é, mas é que assim, você percebe que a gente já cresce com isso na Sim. cabeça, né? Já cresce com essas ideias, estereótipos mesmo. Por isso que a gente Sim. fala que é o estereótipo que é o que vem de fora para dentro. Ninguém está dizendo que é errado, Ninguém né? está dizendo que é errado, mas assim, Só. é que é como acontece, Sim. né? E aí, essa questão da desigualdade, ela se expande de uma maneira que é o que gera a violência. Então, assim, você falando sobre a questão da violência contra a mulher, né? O que é essa violência contra a mulher? A violência contra a mulher, geralmente, ela acontece por questões culturais, em que o valor que é atribuído à mulher, ele é menor do que o valor social que é atribuído ao Sim. homem. Tanto é que a gente entra em ações, por exemplo, de estupro e perguntam que roupa a mulher usava na hora do estupro, como se isso fosse relevante para justificar a Sim. atitude do agressor. Então, isso é um padrão que a gente tem no Brasil. Não estou falando, é um caso. Não, é um padrão. Sim. A gente vê isso nas redes sociais e a gente vê isso no Poder Judiciário. Então, assim, isso é um problema, né? E aí o que a gente precisa entender é que a violência, ela vem como consequência da desigualdade. Então, se a gente quiser resolver o problema de violência, não é com penas mais severas, apesar de essa ser uma saída, mas não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é a redução da desigualdade, que é esse valor diferenciado que é atribuído para as questões que são geralmente atreladas às mulheres e aos homens, né? Então, assim, é como a gente falou lá no início, o trabalho produtivo, ele tem muito mais valor do que o trabalho reprodutivo, Sim. Perfeito. né? E incrível que na questão de violência tem a possibilidade de ação regressiva previdenciária, que é aquela hipótese em que a Previdência Social vai cobrar do agressor todo o benefício que ficou pagando pela Previdência, porque é dinheiro público, Exatamente, né? gastos com saúde. Precisa ter ação regressiva e não é uma opção poderá, é deverá, né? Proporá ação regressiva Uhum. previdenciária. Lembrando que esse valor não é revertido em favor da mulher, É, né? Porque é isso. uma coisa que eu sempre Sim, preciso. Não é, ele é revertido sim. para O cobrir. orçamento do Seguro Social. Exatamente. É, por fim, Carla, a questão das pesquisas, acho que você depois vai deixar alguma indicação fora a tua, mas alguém que escreve sobre isso, algum Temos, livro? temos muitos. Temos aqui, hoje, assim, no Brasil, para falar sobre Lei Maria da Penha, sobretudo, né? Pensando aqui que a gente está E falando com para além da Lei alunos, Maria da Penha, a gente tem a Alice Bianchini, tá. que fala sobre isso. A Silvia Chaquian, que é promotora de justiça aqui em São Paulo, escreveu um livro sobre crimes contra a história das mulheres e crimes contra as mulheres. Tem várias indicações nesse sentido também. Quem quiser me procurar também para perguntar Sim, sobre assuntos mais específicos, perfeito. né? A gente vai deixar seu LinkedIn depois. É. Eu vou novamente fugindo e quem Uhum. não está entendendo a relação disso com a Previdência, depois que lute, Uhum. né? Porque a ideia é que consiga pegar. Uhum. É, eu não sei se foi você ou se foi em alguma palestra do Auri, mas eu lembro que nós tivemos essa discussão sobre Ou se fui é, eu que falei da palestra do Auri, ou se provavelmente. foi alguma discussão da mulher indo fazer a visita à penitenciária Hum. e aí levava a droga ali pro marido ou pro companheiro como fruto de pagamento e aí ficava ali mesmo. A gente teve essa. Em algum momento você me explicou isso? Ou não? Eu tô. Porque acho que em um momento eu vi isso, uma situação das mulheres que vão fazer a visita Uhum. nos dias lá, levam jumbo, aquela Uhum. coisa.
e acabam levando droga pro marido, porque ele Uhum. precisa para pagar uma dívida lá dentro, Uhum. e aí ela nem Eu acho que volta. eu atuei num caso desse. Foi, então? Eu acho que foi Ah, na pandemia. e aí eu tô pensando agora, aí de repente ela cuida de alguém em casa, É, tem PCD, pessoa isso. com E o meu pedido deficiência. foi exatamente a prisão domiciliar. Ah, foi Foi isso, tá. exatamente isso. É. A perspectiva de gênero, né? É, E eu não sabia o que era perspectiva de gênero na época, porque eu não tinha entrado ainda na. tá. Mas sim, foi uma situação de uma. Ela foi visitar o companheiro e levou para ele. E por conta de dívidas que ele tinha internamente, ela já foi detida lá em flagrante, enfim, um caso bem complicado. Não vou entrar nem no mérito, mas aí se ela não contribui, Gestante, crianças. se ela não contribui, É. enfim, licença maternidade, auxílio reclusão, as pessoas pensam que auxílio reclusão basta ir preso, mas não é, precisa contribuir, tem Sim, carência, gente, sim. enfim, Sim, e o salário maternidade também, também é. né? Ela precisa ser É, contribuinte ali para conseguir ter essa garantia durante o período de afastamento, né? várias discussões em torno de Várias. previdência. Pelo menos eu puxei vários assuntos que eu imagino que estou saindo daqui com muitos pontos que eu consigo fazer relação com a previdência. Fica o convite depois para você retornar, para conseguirmos Eu queria só aprofundar pedir um para pouco você mais. falar uma última coisa Sim, antes da gente encerrar. sim. Quem é que paga o salário maternidade? Porque é uma discussão que tem muito em todo lugar que eu vou Ah, é sobre, não, mas não empregam mais as mulheres porque as mulheres se afastam. Gente, a mulher só vai receber salário maternidade se ela for contribuinte. Esse dinheiro perfeito. é dela. Não é empregador que É, paga é, salário maternidade durante licença maternidade. Cris, por favor. isso é ridículo até, né? As pessoas imaginarem que é a Previdência Social, só faz a empresa é só um intermediário ali, depois Uhum, ela bate na contribuição, né? pois é. E chegou uma discussão no STF, foi de um processo de Curitiba, lá de controle concentrado, em torno da contribuição previdenciária. Não foi da licença maternidade, mas teve uma discussão e eu lembro que a advogada trabalhou justamente esse ponto, assim, ainda. Não foi sobre o salário maternidade, mas quem paga o salário maternidade é a Previdência Social, Uhum, gente, não, sim. não é a empresa, o Não é a empregador não empresa que vai vai. ter que contratar outra pessoa durante 6 meses e ficar pagando 2 salários. Não é isso que vai acontecer. né? Essa é uma, juro pra você, essa é uma coisa que levantam Você realmente muito. vê isso de. Aham, sim, em aulas, em palestras, as pessoas sempre, quando eu falo sobre a importância de contratar mais Sim, mulheres, quando a gente fala sobre essa questão de mulher e mercado de trabalho, essa é uma questão que vem muito à tona. Tem muita gente que fala e eu percebo que as pessoas realmente não sabem de onde vem, né, qual que é o o orçamento, de custeio. onde sai o custeio desses benefícios previdenciários, né? Então, Até porque, eu vou falar por mim, antes de começar a estudar a Previdência, e eu sempre falo para os alunos, foi na unha, e hum, você sabe disso, uhum, que eu não tive durante a graduação, eu realmente acreditava, e eu sempre reforço isso, Carla, porque as pessoas às vezes pensam, nossa, Carla, advogada, uhum, né, super inteligente. Falam, não, tem muito esforço. uhum, E tem muito desconhecimento. Da minha parte, eu desconheço muito. muito. Por Quanto isso que mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa estudar, né? eu entrei na graduação acreditando que aposentava por idade. É verdade, né? Uhum, Então, ou uhum. seja, eu vou fazer a minha idade e eu E vou vou aposentar. aposentar. Tá tudo certo, não precisa Aham. contribuir. Eu vou Olha receber um só. auxílio doença se eu estiver doente. Uhum, E vamos lá, o auxílio doença não tem nada a ver com doença, uhum. tem a ver com incapacidade. Incapacidade. Isso é por isso que, inclusive, mudou o nome, né? É, Porque confunde muito, as pessoas realmente acreditam. Eu tive vários casos também. É isso, infelizmente, é uma área que a gente acaba atuando meio que multidisciplinar. é, Então, eu tive muitos casos também de mulheres que adoeceram e falaram, doutora, mas eu já fiz 5 pedidos. E aí você vai ver, a pessoa não tem vai contribuição, continuar indeferindo, vai né? continuar indeferindo. Então, de novo, né, reforçar a importância da contribuição. Talvez, cara, se fosse para, assim, em termos de trabalho social que poderia entregar para as pessoas, seria a importância da contribuição, Uhum. né? Muito, muito, ainda que facultativa, Sim, ainda que de perfeito, forma independente. E se não tiver condições naquele momento, se inscreve no CadÚnico perfeito. para fazer o pedido, para conseguir contribuir, a contribuição de baixa renda, que é Sim, metade do valor, 5%. já fica bem mais acessível. É muito importante, isso é muito importante mesmo. É uma das minhas principais recomendações hoje, virou pergunta de triagem, assim, Sim. né? Contribui para a Trabalha, Previdência? não, até contribui para a Previdência, tem às vezes MEI aberto, alguma coisa Uhum, nesse sentido, mas está pagando a guia certinho, como que tá? Porque eu tenho feito muito essa que pergunta, legal. porque eu entendi a importância ali da gente conseguir dar uma certa segurança para essa mulher, né? E uma liberdade também, É, né? exato, autonomia, né?
Carla, você quer deixar o teu LinkedIn para quem quiser acompanhar? Você vai colocar na descrição, Vou, mas mas se é o puder, barra sou Carla sou Carla Viana. Viana, É, perfeito. tudo junto. Muito obrigado, adorei Obrigada, eu estar aqui com também. você e espero que você volte. Volto com certeza. Obrigada, Cris.